Olá, meus amigos, minhas amigas, vocês que nos assistem aqui nesses super vídeos com dicas de preparação para a sua prova no concurso público, em especial vocês, o meu público do Exame da Ordem. Estamos aqui para darmos continuidade nas nossas dicas sobre contribuições especiais. Quando eu comecei essas super dicas, eu falei que iam ser 8, vão ser quase 15, nesse nosso módulo Tributos Parte 1, em que eu venho batendo um papo com você sobre taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Já é a parte 10. Eu quero bater um papo com você, continuando o que a gente começou nas dicas passadas, na parte 9, sobre contribuições especiais. Eu disse a vocês, Jonathan, joga aqui no quadro para a minha galera, que as contribuições especiais são de 4 espécies: contribuições sociais, contribuições profissionais, contribuições de intervenção no domínio econômico, as famosas CIDAs, e as contribuições de iluminação pública, as CIPs. Vamos bater um papo, pode deixar assim, sobre uma teoria geral aqui das contribuições especiais. Vamos falar de algumas regrinhas básicas sobre tipo de lançamento, competência, imunidades, princípios, algumas coisinhas importantes para a prova, tá legal? Primeiro ponto, como a gente viu na aula passada, de quem é a competência para se instituir contribuição especial? A competência da União. Só tem 2 exceções, ok? A primeira delas está bem visível aqui no quadro, contribuição de iluminação pública. Recorde-se que iluminação pública é uma atividade que é ligada ao urbanismo, à urbanização de uma cidade. Urbanizar uma área rústica, uma área rurígena, rural, é transformar essa área numa área que é desenvolvida infraestruturalmente para suprir as necessidades básicas daquela população que coabita naquele local. Urbanizar, trazer o desenvolvimento convertendo a ruris em urbe. Urbanismo envolve a iluminação pública, a rede de posteamento e de iluminação. E a quem incumbe o urbanismo? Aos municípios. A iluminação pública é atividade municipal. Também eu poderia enquadrar a iluminação pública como de competência dos municípios por reconhecer na rede de iluminação pública um serviço de interesse local. A gente sabe que a Constituição da República ela diz que compete aos municípios executarem os serviços de interesse local. Artigo 30 da Constituição. Assim como a Constituição diz que compete aos municípios executarem a política urbana. Artigo 182. Então, iluminação pública é atividade municipal. Logo, quem vai cobrar uma contribuição que custeia a iluminação pública? Quem tem que dar a iluminação pública, é óbvio. Então, são os municípios que vão ter a competência, que terão a competência para instituírem a contribuição de iluminação pública, a famosa CIP. Bom, municípios é Distrito Federal, né? Afinal, o DF não é dividido em município, ele cumula isso. Então, o artigo 149, dígito A maiúsculo, 149A, traz a competência dos municípios e do DF. É a primeira quebra de regra da competência exclusiva da União. Segunda, os municípios, os estados, o Distrito Federal, eles devem instituir um regime próprio, um regime especial, um regime próprio para o servidor público efetivo de previdência social. O RPPS, o regime próprio de previdência social. O artigo 149, parágrafo 1º, determina, né, inclusive depois da emenda 41, isso ficou obrigado. Os municípios, o DF, os estados instituirão o regime próprio de previdência, que é aquele regime próprio que o artigo 40 da Constituição, quando cuida do servidor público, determina que se faça. Se os municípios, os estados e o Distrito Federal organizarem um regime próprio de previdência para os seus servidores, servidores públicos efetivos, aqueles que com certeza você presume passaram sua vida na administração, já alcançaram a efetividade, esses servidores públicos efetivos, municipais, estaduais, distritais, pagarão contribuição previdenciária para quem? Para o seu próprio município, para o seu próprio estado, para o Distrito Federal. Se o Estado, o DF e o município criam um regime próprio de previdência, são esses entes que vão administrar a lógica do custeio e do benefício, custeio e aposentadoria, contribuição, pensão e aposentadoria. Então, quem é que vai cobrar a contribuição previdenciária de um servidor público estadual do Rio de Janeiro, servidor público efetivo, se o Estado do Rio de Janeiro tem um regime próprio de previdência para esse servidor? É óbvio que é o Estado do Rio de Janeiro. Se é o Estado do Rio de Janeiro que cuida da aposentadoria desse servidor, cuida da previdência dele, é o Estado do Rio de Janeiro que vai cobrar a contribuição, vai arrecadar a fonte de custeio para depois dar o benefício, a aposentadoria, a pensão. Então, a segunda quebra de regra da competência exclusiva da União nas contribuições especiais é essa hipótese em que estados, DF e municípios cobram contribuições previdenciárias dos seus servidores públicos, desde que se trate de servidores públicos efetivos e, é lógico, desde que o Estado, o DF e o município criem um regime próprio. Quais são os 2 requisitos? Tem que ter um regime próprio criado, porque se eu não criar um regime de previdência, não tem por que eu cobrar contribuição. Se eu não criar um regime de previdência, eu não vou dar aposentadoria. Né? Então, quais são os 2 requisitos? Tem que ser servidor público efetivo e tem que ter um regime próprio criado para o servidor dentro do Estado, DF e município. Então, de quem é a competência para as contribuições especiais? União, salvo CIP, municípios e DF.
e salvo contribuição previdenciária do servidor público efetivo se houver regime próprio, que é municípios, estados, DF, cada um cobra do seu servidor. Qual é a lei que institui as contribuições especiais? Lei ordinária. Só tem uma exceção. Dentro das contribuições sociais, a gente sabe que nós temos uma subdivisão em contribuições sociais de seguridade social, contribuições sociais de seguridade social e contribuições sociais gerais. Contribuições sociais de seguridade social são as contribuições sociais que levam recursos financeiros para a seguridade. Lembre-se, seguridade quer dizer saúde, previdência e assistência. SPA, saúde, previdência e assistência. Dentro das contribuições sociais de seguridade social, nós temos duas. As que já estão previstas na carta, as ordinárias, e as que podem ser inventadas no futuro, as residuais. Contribuições residuais para a seguridade social, só por lei complementar. O resto, qualquer outra contribuição, lei ordinária. De novo, tá legal? Qual é a lei que cria a contribuição de iluminação pública? Lei ordinária. Qual é a lei que cria uma CID? Lei ordinária. Uma contribuição profissional? Lei ordinária. Qual é a lei que cria uma contribuição social geral? Uma contribuição social que não é para a seguridade, não é para a saúde, previdência e assistência. É para os outros segmentos de direitos sociais. Uma contribuição social, por exemplo, para a educação. Lei ordinária. Contribuições sociais de seguridade social já prevista na carta, as ordinárias. Lei ordinária. Lei complementar é exclusivamente para as contribuições sociais residuais de seguridade social. Ou seja, se a União quiser inventar uma outra contribuição para levantar dinheiro para a seguridade, que não seja uma das contribuições já autorizadas na carta, aí tem que usar a lei complementar. Então, somente aqui eu falo de lei complementar. Em todas as demais contribuições especiais, lei ordinária. Logo, medida provisória pode criar contribuição especial se houver relevância e urgência? Pode. Só não pode criar uma contribuição residual para a seguridade social, porque aí é de lei complementar, não cabe medida provisória. Princípio da anterioridade. Como é que fica a criação ou majoração de uma contribuição especial? Regra geral, ano que vem e noventena. Uma exceção. As contribuições de seguridade social, vou pegar o pilu azul para chamar a atenção. As contribuições de seguridade social, e aí sejam as ordinárias, já previstas na carta, nos incisos do artigo 195, sejam as que possam ser residualmente inventáveis, autorização do 195, parágrafo 4º, sejam as ordinárias ou as residuais. É contribuição social de seguridade social, só noventena. Então, se eu crio ou majoro uma nova fonte de custeio para a seguridade, crio ou majoro uma contribuição social de seguridade, crio uma residual ou majoro uma ordinária que já existe, só noventena. Não tem que esperar virar o ano. Qualquer outro caso, ano que vem e noventena. Então, regra geral, princípio da anterioridade, cláusula do exercício financeiro seguinte, cláusula da noventena para a criação e majoração de contribuições especiais. Exceção, contribuição social de seguridade social. Só noventena. Está previsto no artigo 195, parágrafo 6º. Bom, no próximo rol de dicas, eu continuo nessa teoria geral das contribuições especiais e vou te falar sobre imunidades, sobre lançamento e mais alguns detalhezinhos das contribuições especiais. Estou te aguardando, tá legal? Um beijo no seu coração. A gente se vê na parte 11 dessas super dicas.